As tropas americanas do Afeganistão estão sendo investigadas. A organização fiscalizadora do Departamento de Estado está conduzindo uma revisão. O Facebook deve pagar 15 milhões de dólares em penalidades civis em um acordo com o Departamento de Justiça sobre alegações de suposta discriminação contra trabalhadores americanos. E a Suprema Corte ficou do lado de policiais em 2 casos de imunidade qualificada. Isso ocorre enquanto o debate sobre os mandatos de vacinas nos departamentos de polícia continuam em todo o país. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. A retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão está sendo examinada de perto. O escritório do inspetor-geral do Departamento de Estado notificou os líderes de que está analisando a suspensão das operações em Cabul. A investigação está supostamente incluindo revisões do planejamento de ação de emergência da embaixada, execução do programa especial de visto de imigrante para o Afeganistão e a evacuação de Cabul. O êxodo no início deste ano foi criticado por republicanos e democratas como sendo muito precipitado. Um porta-voz do departamento disse que devem ser consideradas revisões e não investigações. Nas últimas semanas, alguns membros importantes da administração Biden, incluindo o secretário de Estado Antony Blinken, testemunharam sobre a retirada em frente aos comitês do Congresso. Enquanto isso, o Departamento de Estado também disse que o enviado dos Estados Unidos ao Afeganistão está deixando o cargo. Ele nasceu no Afeganistão e ocupa o cargo desde 2018. Ele liderou as negociações com o Talibã que levaram ao acordo para a retirada das forças americanas. Ele foi excluído das primeiras negociações formais do governo Biden com o Talibã após a retirada dos Estados Unidos. Oficiais atuais e ex-oficiais dos Estados Unidos disseram a Reuters que o enviado se tornou o rosto de uma das maiores falhas diplomáticas dos Estados Unidos na memória recente. Agora, e quanto aos americanos que ainda estão no Afeganistão? De acordo com a afiliada da NBC News em Connecticut, 43 residentes de Connecticut ainda estão presos no Afeganistão. Chris George, diretor executivo da IRIS, Serviços Integrados para Refugiados e Imigrantes, disse: os professores das escolas estão me ligando e perguntando onde estão os alunos. O estudante de 10 anos de New Haven, que está preso em Cabul, está me enviando mensagens de correio de voz. E um veterano do exército do Afeganistão, que tem trabalhado para retirar as pessoas de lá, disse ao canal que acredita que mais de 1.000 americanos continuam presos no local. E no início deste mês, o Los Angeles Times publicou este artigo intitulado "Há estudantes da Califórnia ainda presos no Afeganistão após a tomada do Talibã". De acordo com o Distrito Escolar Unificado de San Juan, dezenas de famílias da área de Sacramento ainda estão no Afeganistão. Recentemente, 3 famílias, incluindo 7 estudantes, conseguiram voltar para os Estados Unidos, mas cerca de 38 alunos ainda estão lá. O Distrito Escolar Unificado vizinho na cidade de Sacramento disse ao The Los Angeles Times que ele havia informado na época que uma família de imigrantes afegãos com 3 filhos matriculados na escola primária Ethel I. Baker procurou ajuda para fugir. Os alunos ainda não voltaram para a escola. O gabinete do senador Richard Blumenthal estaria rastreando cerca de 800 americanos, enquanto o Talibã disse aos Estados Unidos que eles deixariam aqueles com a papelada certa saírem. E aqueles que não têm a papelada certa? Um ex-tradutor militar dos Estados Unidos em Dallas disse ao senador John Cornyn, do Texas, que muitos dos afegãos ainda não têm vistos especiais de imigrante, acrescentando que quase todo mundo está em perigo agora. E o Departamento de Estado planejou retomar os voos regulares de evacuação do Afeganistão antes do final do ano. Um alto funcionário do Departamento de Estado disse ao Wall Street Journal: assim que tivermos a combinação certa de documentação e logística, começaremos de novo, acrescentando que a razão pela qual não há data certa é porque a retirada ainda está funcionando por meio de logística com os países vizinhos. Agora, falando do senador Blumenthal, vamos voltar para uma atualização sobre o Facebook. O Congresso interrogou o gigante de tecnologia no início deste mês, depois que relatórios do Wall Street Journal encontraram estudos preocupantes em que o Facebook e o Instagram prejudicaram adolescentes, especialmente meninas, em relação à imagem corporal.
Na audiência, o senador Richard Blumenthal acrescentou que o Facebook enfrenta um acerto de contas semelhantes a outras indústrias, como a Big Tobacco, quando a indústria do tabaco tentou esconder a informação de que o cigarro causava câncer. Mas essa não é a única área polêmica sobre o Facebook. O Facebook enfrentou um processo de discriminação do Departamento de Justiça. O gigante da mídia social terá que pagar 15 milhões de dólares em penalidades civis. O dinheiro irá para os cidadãos dos Estados Unidos que supostamente tiveram a chance de emprego negada porque o Facebook reservou empregos para portadores de visto temporário. A empresa reservou esses empregos por meio de um programa de certificação de mão de obra. A gigante de mídia social também foi acusada de usar métodos de recrutamento para dissuadir os trabalhadores americanos de se candidatarem a determinados cargos. O Facebook e a Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça determinarão uma lista de indivíduos elegíveis para compensação. A empresa também precisa mudar a forma como trata as ofertas de empregos do programa de certificação de mão de obra permanente, e o treinamento do protocolo antidiscriminação será necessário para os funcionários do Facebook. Agora vamos voltar para a mais alta corte. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu na segunda-feira a favor dos policiais que buscam imunidade qualificada contra alegações de uso excessivo da força. Em ambos os casos, os ministros revogaram as decisões dos tribunais de primeira instância que foram contra os oficiais. A imunidade qualificada é uma doutrina jurídica que protege os policiais da responsabilidade por violações constitucionais. Os queixosos argumentaram que os policiais usaram força excessiva. O primeiro caso ocorreu na Califórnia. O tribunal de primeira instância concluiu que um policial da Califórnia poderia enfrentar processos por colocar o joelho sobre o suspeito. O suspeito estava deitado no chão e aguardava prisão por ter ameaçado sua namorada. O Supremo Tribunal anulou a decisão. O segundo caso ocorreu em Oklahoma, onde um tribunal inferior decidiu que 2 oficiais, Josh Girner e Brandon Vick, poderiam ser processados porque suas ações teriam supostamente agravado a situação antes do tiro fatal em um homem empunhando um martelo na cidade de Tahlequah. Em agosto de 2016, os policiais responderam a uma ligação de uma mulher para o 911. Ela disse que seu ex-marido, Dominic Wallace, de 49 anos, estava embriagado na garagem e não queria sair. Um vídeo divulgado pela polícia da cidade mostrou os 2 policiais pedindo repetidamente ao ex-marido da mulher para soltar o martelo que ele havia tirado da parede da garagem antes que eles atirassem nele e o matassem. O Supremo Tribunal também anulou essa decisão. Os críticos disseram que a doutrina não está fundamentada nas autoridades legais adequadas e muitas vezes protege os policiais de serem responsabilizados. Eles solicitam que o tribunal lance um novo olhar substancial à doutrina intensificada após a morte de George Floyd. E falando em polícia, vamos tocar no debate contínuo entre os departamentos de polícia sobre os mandatos de vacinas. Em todo o país, alguns policiais e sindicatos estão lutando contra as exigências de vacinas. Em Chicago, cerca de 45 mil policiais não informaram sua situação de vacinação até 15 de outubro, conforme determinado pela cidade. Em Massachusetts, o chefe do Sindicato dos Soldados disse que quase 600 policiais estaduais estão ausentes devido à sua recusa em cumprir o mandato de vacinação. Massachusetts agiu preventivamente para compensar a possível escassez de pessoal entre as tropas estaduais, chamando sua Guarda Nacional para ajudar nas prisões, se necessário, e administrar testes de Covid para as crianças nas escolas. Na segunda-feira, o gabinete do governador informou que 90% da polícia estadual havia apresentado seus registros de vacinas. Em Seattle, o presidente do Sindicato da Polícia disse que a força perdeu cerca de 300 policiais nos últimos 18 meses. O Departamento de Polícia de Seattle apresentou a taxa de vacinação de 82% na última sexta-feira, 3 dias antes do prazo. As escolas públicas da cidade cancelaram cerca de 140 rotas de ônibus, temendo poucos motoristas vacinados. No estado de Washington, um policial filmou sua última viagem após se recusar a cumprir o mandato de vacinação. E o Sindicato da Polícia de Baltimore está dizendo aos policiais para não revelarem seu status de vacinação devido à
a questões de negociação coletiva, mas as preocupações com a escassez de pessoal devido aos mandatos de vacinas estão aumentando. A questão agora é o que os confrontos contínuos podem significar para a segurança pública. O governador de Illinois disse que a Polícia Estadual estará disponível se os policiais não cumprirem com os mandatos de vacina. But we have offered to any municipality who asks the ability to request state police and, in the event of some serious emergency, National Guard. But in most cases, state police, and we have, in fact, deployed them when asked over the last 18 months, and will continue to make that offer. The truth is that, as you, I think, know, we have about 1,900 state troopers for the state of Illinois. We have 57,000 square miles that they're responsible for. And so we have deployed hundreds when asked, when needed. And we would continue to do so. But we also have responsibilities everywhere in the state, so we need to make sure that we're carrying out those responsibilities. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!